Olá, ouvintes, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre projeção astral e as assistências espirituais. As assistências espirituais que já foram tão comentadas, né, em todas as religiões, em todas as crenças espiritualistas, né, e que eu considero muito importante porque quando você pratica a espiritualidade, não é só ficar falando da espiritualidade, a gente tem que materializar isso, né? É uma coisa assim de... eu pratico, aprendo e coloco à disposição das pessoas, né, e do mundo. Então isso para mim tem muito a ver com crescimento e com evolução. Bom, agora eu vou fazer uma pequena observação. Nós temos o curso de projeção astral, agora, sem ser nessa semana, na outra. Nós temos o curso de projeção astral, sem ser nessa semana, na outra. E você pode participar, é só ligar no 5904-2116 para que você possa participar do nosso trabalho, né, e fazer um caminho de felicidade e luz. Eu considero que a projeção astral ela traz para a gente aquele espaço maravilhoso do conhecimento sem terceirizações, que isso aí para mim é fantástico, né? É bom quando você consegue ter conhecimento e fazer a tua vida melhor pelo aquele aprendizado direto, né? Que você realmente está ali, você está vendo, você está sentindo e não está sendo uma coisa que é passada para você através de livros e de outras pessoas. Então, olha só, o que eu gostaria muito, né, é que as pessoas participassem desse curso, que vai ser um curso feito no Sítio São Damião. Você vai gostar de conhecer o Sítio São Damião. E lá nós estaremos juntos para fazer aí 4 dias de percurso de conhecimento, num lugar que é maravilhoso, com aquelas pessoas todas que também são associadas do SEC, que participam desse trabalho, que é um trabalho de reconstrução de nós mesmos, para fazer um caminho de felicidade e luz. Então, você está convidado, se inscreva, né? É 5904-2116, olha aí, faça a sua inscrição, 5904-2116, ou entra no nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, www.centrodeestudos.org, e também ali você pode fazer a sua inscrição e vai ser muito bom, tá certo? Bom, mas vamos falar então sobre as projeções astrais assistenciais, que essas daí são de verdade um espaço muito bom de crescimento, de luz, de saúde, né? Eu penso que realizar só projeções astrais não é uma coisa que nos leva ao crescimento, né? A gente aprende, claro que você vai aprender muita coisa. Eu vim aprendendo sobre isso no percurso da minha vida, mas depois você descobre que você tem uma ferramenta maravilhosa e que você pode influenciar positivamente não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Isso faz com que a gente tenha um crescimento que eu acho importantíssimo, porque nós estamos aqui reencarnados, né? E você vai fazer aí o percurso de 70 anos, 60 anos, 80, 90, não importa quanto tempo, vai sair daqui do jeito que você entrou. Porque quando a gente acrescenta só crenças, quando você vai para o outro lado, você vai continuar nas suas crenças. E eu penso que nós precisamos ter as nossas próprias experiências multidimensionais para que a gente possa acrescentar isso como um conhecimento verdadeiro, né? É diferente quando alguém te conta uma coisa e você consegue realizar, ter a tua própria percepção, né? Você sentir. Sentir é a forma mais ampla de se entender as coisas. Então, eu acho muito bacana que possa fazer isso. E eu fui me desenvolvendo no sentido de fazer assistências espirituais. As assistências espirituais, elas... que eu fui desenvolvendo, elas começaram com imposição de mãos, né? Por conta dos meus pais, né? Do meu irmão,
Meu irmão atualmente é reverendo da Igreja Messiânica Mundial, respeito muito o trabalho deles, né, e estou tomando a liberdade de falar aqui, mas porque fazem um trabalho realmente muito positivo e muito feliz, né. Tem outras religiões ou seitas que também fazem trabalhos que são muito, muito bons, né. São trabalhos realizados com as melhores intenções. Então você vai ter muitos locais que trabalham com imposição de mãos e ajudam. Mas o que eu estou me referindo é exatamente o trabalho assistencial feito através de projeções astrais lúcidas, ou muitas vezes não tão lúcidas, né? Mas que faz uma diferença muito grande, porque eu comecei assim, né, com imposição de mãos. Então eu fazia um trabalho energético e fui aprendendo e querendo sentir cada vez mais essa energia maravilhosa que é a energia que nos faz ter uma percepção do mundo muito grande, né? E você começa a entender, você entende o que a pessoa sente, você entende o que está à sua volta. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo novos caminhos com relação às projeções astrais, porque conforme o nível de lucidez que você atinge, também você vai conseguir fazer um caminho, que é um caminho de descobrir novos espaços de trabalho assistencial, que muitas vezes a gente fala, poxa, mas isso nem é possível. Então, mas sim é possível você auxiliar, por exemplo, numa cirurgia e influenciar positivamente para que tudo dê certo. É possível você, com o conhecimento dessas energias, ajudar na cicatrização de um ferimento que uma pessoa tenha, ou mesmo ajudar na cirurgia, na reconstituição física, que é um trabalho que eu considero maravilhoso, porque é tudo energia e a gente pode fazer muita coisa por nós e por todos aqueles que nos cercam. É uma questão de querer, é uma questão de dar continuidade da nossa existência e de nós como consciências, a gente lá na frente falar, puxa vida, fiz uma coisa que valeu a pena, porque você se melhora, você se sente mais feliz, né? E não importa muito o que acontece com você, a tua força, ela é uma força muito positiva. Bom, eu penso que nós poderíamos e deveríamos fazer um caminho de intenso aprendizado, né? Um caminho que a gente fala assim, vale a pena. Eu comecei fazendo primeiro com o trabalho energético, né? O trabalho de exteriorização, magnetização. Depois eu comecei a fazer outros tipos de atividades, né, com relação a isso, acompanhando amparadores espirituais. Foi uma coisa muito boa na minha vida, né? Você vai aprendendo, depois dando assistência em localidades onde a situação é muito crítica, muito grave, em favelas, em localidades que tem pessoas com problemas psiquiátricos, em presídios. Então foram acontecendo várias situações, e aí você descobre que a projeção astral ela te proporciona um espaço infinito de conhecimento e que nós estamos perdendo muito tempo aqui. Então isso é fundamental. E depois eu penso que nós não devemos colocar limite naquilo que nós fazemos, né? Porque a gente fica realmente com essa coisa de eu não consigo, eu não posso. Não é assim que funciona a vida nem o universo, não. A gente tem que escolher aquelas coisas que são boas, positivas, felizes, sair da área de sombra das infelicidades internas nossas, das nossas raivas, dos nossos ódios, nossos ranços, porque ninguém tem culpa disso. Nós temos que sair disso, né? Não importa o que fizeram para você, não importa o que as pessoas estão fazendo a cada instante nesse mundo, porque tem muita gente que não está fazendo coisa que seria agradável, né? Eles vão ter que fazer o percurso do conhecimento, porque a gente arca com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente é. Pode ter certeza. Mas aí eu fui tendo muitas experiências boas. E eu até relatei uma experiência que foi fantástica para mim, que me ajudou muito a entender e quebrar alguns limites, né? Uma dessas experiências ocorreu quando eu voltava do Rio de Janeiro
E eu era muito jovem ainda, eu era adolescente, né? E eu estava no carro com o meu pai. Eu já contei essa história e quando eu lembro, eu falo, puxa, eu preciso contar de novo, porque ela foi fantástica para mim, né? Eu voltava com ele e, na verdade, estava meu pai dirigindo, minha mãe do lado dele, o meu irmão do meu lado esquerdo, a minha irmã no meio. Às vezes até já contei essa história, esqueci de colocar minha irmã, espero que ela não fique brava comigo, né? Minha irmã estava do meu lado esquerdo, né? Eu estava atrás da minha mãe. E aí, meu pai vinha dirigindo, ele tinha uma Variant, né? Que era o sucesso total, porque o carro tinha acabado de ser lançado e ele tinha conseguido comprar, era uma felicidade extrema, né? E aí ele, nossa, esse carro é muito bom, a gente consegue andar 100 km por hora, imagina, 100 km por hora naquela época era o sucesso total, né? Hoje a pessoa anda 180, nem sente que está 180, mas ele achava o máximo. E aí a gente vinha voltando do Rio, né? E de repente o trânsito parou, né? Aí pronto, aí meu pai, puxa vida, mas parou, né? A gente estava indo tão bem, será que aconteceu? Bom, isso foi ótimo na minha vida e foi muito marcante. Por quê? Porque o carro parou, a gente ficou ali, né, esperando que liberasse o trânsito, que acontecesse alguma coisa, não acontecia nada, mas eu estava sentado, de repente eu senti toda aquela energia vibratória no corpo físico, né, que é um zumbido incrível, uma aceleração que eu acho aquilo, todos deveriam ter essa experiência, né? E é uma experiência que no nosso curso de projeção astral nós vamos tentar proporcionar. Essa experiência do estado vibracional. Eu senti aquela vibração, eu fui descolando do meu corpo, atravessei o teto do carro do meu pai, que era aquela Variant que eu falei, né? Eu até agora estou falando, eu estou lembrando que era uma Variant azul, aquele azul bem antigo mesmo, né? E aí eu fui por sobre os veículos, eu fui flutuando. E essa experiência de flutuação com uma nitidez muito alta, eu fui andando até que eu cheguei no local onde tinha acontecido um acidente. Puxa vida, isso foi sério, porque eu parei no ar, fiquei olhando, né? E no momento em que eu estava ali, né, e a pessoa estava caída no chão, aquilo para mim foi a experiência inicial de ver os espaços que a gente tem para poder ajudar o próximo. Eu penso que a tecnologia mais sofisticada que existe é essa, é de a gente se desenvolver tanto que a gente possa fazer muita coisa nesse planeta para o lado positivo, para o lado da luz, para o lado da construção, para o lado de todas as pessoas. E nós estamos parados na nossa mesquinhez. Essa sensação eu já tive várias vezes na minha vida, mas eu fiquei olhando aquele corpo caído, o corpo, ele tremia, ele trepidava. Sabe quando uma pessoa sofre um acidente e de repente ela fica tremendo, né? É como se estivesse morrendo, né? Aquele negócio antes da morte. Então era essa situação. Então agora eu vou fazer uma pequena pausa, porque eu preciso dizer para vocês o seguinte: curso de projeção astral no Sítio São Damião, essa semana que entra, você vai poder desfrutar de um trabalho maravilhoso e aprender muita coisa sobre espiritualidade e projeção astral, e com certeza isso vai mudar a sua vida. Esse é um trabalho que eu sou extremamente agradecido, porque eu já estou realizando projeções astrais há praticamente 59 anos. 59 anos fazendo isso. Aí você vai falar, então você está vovô. Eu acho que eu estou. Com certeza eu acho que eu estou. Mas tem valido a pena, porque a gente vai aprendendo, e a minha intenção sincera é de que as pessoas consigam fazer isso. É importante que você se liberte. Eu não tenho esse conhecimento achando que, nossa, agora que eu sei mais. Não, a gente nunca sabe muito não. Nós temos que fazer o caminho que é interminável. Não tem onde você chegar,
né? Nós é que criamos o início e o fim, né? O início do universo e o fim do universo. Essas coisas, para mim, são coisas muito relativas. Eu não penso que exista um começo e um fim. Existe um caminho, com certeza, que é esse que nós estamos fazendo. E é o caminho que eu gostaria que as pessoas pudessem fazer também, né? Para aproveitar esse momento de vida física, né? Então, curso de projeção astral 5904-2116, e o nosso site é o www.centrodeestudos.org, www.centrodeestudos.org, e o telefone 5904-2116. Então, aproveite que já tem muita gente inscrita, e eu nem sei de verdade se você vai conseguir lugar, mas eu continuo anunciando aqui, tá certo? Bom, voltamos ao relato que eu estava fazendo, que é de projeção astral assistencial, né? Que é assim, eu vou dizer para você agora uma coisa: eu sou extremamente agradecido por eu poder realizar esse tipo de coisa. Sou agradecido por poder estar falando sobre isso. E sei que o caminho da nossa vida é um caminho que só vale a pena pelas coisas que a gente constitui. Não adianta inventar outra história, não. Você vai ter que trabalhar muito. Bom, aí estou eu lá flutuando no ar, a uns 2 metros de altura mais ou menos, do último carro antes do acidente. O corpo da vítima tremia e eu podia observar que era assim, era o espírito tentando voltar para o corpo ao mesmo tempo que o corpo não tinha mais condições. Então, o espírito tentando voltar para o corpo. Então, olha só, aquela luta, né? Não dá para você voltar porque já era. E o espírito não querendo morrer, né? Que eu acho que é a reação natural da tentativa de continuidade de uma coisa que a gente já está fazendo, né? Bom, no momento em que isso está acontecendo, consciências se aproximaram numa velocidade, é uma coisa tão rápida e tão fantástica, que quando a gente vê aquilo, fala, nossa, eu estou precisando trabalhar muito para aproveitar melhor tudo isso que está à minha volta. E as consciências se aproximaram, né? A consciência, eu não posso chegar para você e falar aquelas coisas assim, né? Ela chegou e colocou as mãos sobre aquele que estava ali falecendo. E não era isso, não. A única coisa que eu vi eram as consciências retas, que quando eu às vezes relato, eu falo isso, né? Coloco as mãos, porque senão as pessoas não entendem. Mas, na verdade, o que acontece é que saiu uma energia, né, da consciência que estava na frente. Essa energia pegou exatamente no coração e um estalo muito alto aconteceu, né? E aí o espírito, como se fosse um elástico, soltou, né? E o corpo apagou na hora, não tem jeito. Quando isso aconteceu, e eu só observando, né, eu falo, nossa, eu tenho que aproveitar cada detalhe dessa experiência, né? As consciências que fizeram isso, simplesmente, elas saíram numa velocidade muito grande. Assim, temos mais trabalho para fazer, entendeu? Não tem aquela coisa assim que a gente acaba imaginando, de que quando você faz um desencarne, né, porque foi o que elas fizeram, daí a consciência chega e, sabe, toda salvacionista, e fala, puxa, você vai morrer, mas eu vou te levar para um lugar. Não acontece nada disso, não. As consciências que fazem o desencarne, elas são consciências absolutamente sem contexto emocional. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber, né? Porque senão a gente fica se enganando. Bom, de qualquer jeito, quando isso aconteceu, se aproximaram consciências que pareciam ser consciências conhecidas ou aparentadas da pessoa que estava caída. Você vai falar, nossa, mas que coisa mais louca. Como é que eles vão saber que a pessoa faleceu? Olha, quando alguém falece, isso já deve ter acontecido com algumas pessoas, né?
alguém falece, de repente você tem a sensação, mesmo tendo o corpo físico, você tem a sensação da imagem da pessoa. Você fala, nossa, aconteceu alguma coisa, porque eu tive uma impressão. Só que isso na dimensão energética é muito forte. As consciências que estão no nível espiritual, elas veem imediatamente o que está acontecendo, e aí não tem esse negócio que a gente está pensando aqui, não. Ah, mas não é possível saber porque um está num estado, o outro está no outro, né? Um está no país, o outro está no outro. Não funciona assim, não. O tempo não existe na dimensão espiritual, até porque é uma coisa emocional, né? A sequencialidade do que existe aqui é muito diferente nas outras dimensões. Aí essas consciências foram como se fosse no mundo terreno, porque eu penso que você falece, aí você está todo atordoado, você nem sabe o que fazer, né? Então, essas consciências que já são um pouco mais primitivas, quando eu digo primitivas, eu não estou desqualificando, não. Eu estou no meio dessa turma toda aí que está aprendendo, né? Mas que precisa realmente chegar alguém andando, te abraçar e falar, olha, vem aqui, nós vamos te levar para um lugar, né? Como se estivesse fazendo isso. Eu não ouvi nenhuma palavra, não ouvi nada, mas ouvi a aproximação das consciências, né? Aquele acolhimento, né? E a consciência foi sendo levada lentamente, muito entorpecida. Eu diria que ela estava num estado de falta de percepção, né? Ela não devia estar enxergando nada, né? É como quando você está com o olho fechado e alguém vem e te abraça porque você não está muito bem e fala, vem aqui que eu vou, vem, fica tranquilo, né? Esse acolhimento ajuda a pessoa a se sentir um pouco melhor e mais segura. Bom, eu falei tudo isso só para contar o quanto a gente precisa aprender sobre projeções astrais assistenciais. E eu pretendo fazer um curso sobre projeção astral assistencial, que eu acho que é importante ter esse conhecimento, né? Isso é um item, né? Eu diria que nesse momento foi o momento em que eu resolvi que eu gostaria de fazer o trabalho assistencial de desencarne. Foi uma coisa marcante na minha vida, que mudou totalmente a minha visão do mundo, das pessoas. Eu sei que eu preciso aprender muita coisa, tenho certeza. Aliás, não tem nem sentido eu falar isso, porque depois que você realizar uma projeção astral, que você sai do planeta, quando você volta, você fala, nossa, o meu caminho tem que ser um caminho de trabalho, de esforço, de boa vontade, de acolhimento, de levar conhecimento para as pessoas. Você sai do âmbito das competições, das raivas, dos medos, dos ânsios. Você fala, não quero nem saber disso, isso só atrapalha a gente. Então, para você que está me ouvindo, é melhor a gente fazer o caminho do que é bom, do que é correto, não só para a gente, mas para todos. Você pode ter certeza que nós não vamos chegar a nenhum lugar que não tem nenhuma luz nos esperando, mas com certeza a nossa consciência, a nossa vida é melhor. O nosso telefone é o 5904-2116, 5904-2116, o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Puxa vida, eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo, né? Muito obrigado, e a gente se encontra na próxima semana.